E aí, pessoal do sexto ano, tudo certo? Aqui é o professor Guilherme e hoje a gente vai fazer a correção das atividades de geografia. Eu imagino que vários de vocês tenham levado o livro, né? E aí eu tinha pedido para vocês lerem algumas páginas e responder algumas perguntas. Então peguem o caderno de vocês de geografia e a gente vai corrigir as atividades do primeiro bloco, logo no início da nossa quarentena. Aqui, essa página falava sobre os lugares e as paisagens, né? Sobre os elementos da paisagem, aqueles elementos naturais que já estão prontos na natureza e aqueles elementos culturais que foram criados, produzidos por ação humana. E aí, ali embaixo tinha a pergunta: em qual das imagens A ou B predominam, ou seja, tem maior quantidade de elementos naturais? E a que tem mais elementos naturais é a letra A, né, onde a gente vê aqui uma paisagem com relevos, um rio aqui, ou seja, algo que já está pronto na natureza. E na letra B, a gente tem a segunda resposta, né, em qual delas predominam elementos culturais. Então a letra B mostra esses elementos culturais produzidos pelo ser humano, né, os containers ali de depósito de produtos, os navios, as pontes, o porto, tudo isso representa elementos culturais produzidos pelo ser humano. Aqui tem a pergunta número 4, que questiona assim: em sua opinião, essa paisagem pode ser considerada natural ou cultural? A paisagem é essa daqui, né? De uma lavoura de girassóis. E a resposta é uma paisagem cultural. Aí alguns podem se perguntar, mas como assim cultural se é só a vegetação que tem aqui? Mas lembrem que essa vegetação não estaria assim naturalmente, né? Os girassóis não nasceriam um do ladinho do outro, um pertinho do outro, porque isso aqui é uma lavoura, ou seja, uma plantação. Então, se foi uma plantação, alguém plantou. Se alguém plantou, esse alguém foi o ser humano. Então, é resultado de ação humana. Então, por isso, aqui é uma paisagem cultural. Então, sempre que for algum tipo de plantação, mesmo que só tenha, então, vegetação aparecendo na imagem, tem que observar se é uma plantação de algum tipo específico de produto, a gente vai dizer que é uma paisagem cultural. Tá? Então, os elementos podem ser naturais, mas a paisagem é cultural, certo? Então, eu já passo aqui para essa outra pergunta que tem a mesma resposta, tá? Que argumento você utilizaria para explicar a uma pessoa que a imagem não retrata uma paisagem natural? É porque essa plantação de tulipas lá da Holanda, ela não está naturalmente assim, né? Ela é uma plantação, ela foi plantada pelo ser humano. Então, o ser humano que colocou as sementes uma ao lado da outra, enfileiradas aqui, né? Para que essa plantação ficasse desse modo. Então, o que vocês teriam que explicar a essa pessoa? Por que não é uma paisagem natural? Porque a natureza não fez a plantação desse jeito, né? Naturalmente não estaria assim. O que faz estar assim é a ação humana. Depois nós tínhamos aqui uma outra pergunta, que a letra A questionava assim: o que caracteriza uma paisagem natural? Que ela apresente elementos naturais, ou seja, que já estão na natureza: rios, o mar, o oceano, vegetação, relevos. E uma paisagem cultural é uma paisagem onde predominam elementos culturais, ou seja, produzidos pelo ser humano. A letra B questiona: com base em que você estudou, o que torna as paisagens únicas? Isso estava lá numa outra página que eu tinha colocado para vocês, onde fala que as paisagens não são iguais. Olha o que diz aqui no primeiro parágrafo. É aqui que está a resposta. Os elementos que compõem as paisagens podem se repetir entre uma paisagem e outra, porém não exatamente com as mesmas características. Por isso, cada paisagem é única e geralmente apresenta aspectos distintos. Vocês podem ver que as duas imagens aqui têm vegetação, as duas imagens têm rio e as duas imagens têm construções, mas as imagens não são iguais. Então, cada paisagem vai ser diferente porque ela apresenta características diferentes, né? A forma como a vegetação está disposta, a forma como o rio está disposto, a forma das construções, tudo isso vai mudar de uma paisagem para outra. E a letra C depende muito do lugar onde vocês vivem, né? Então é uma resposta pessoal.
porque vocês vão colocar quais são os elementos culturais e os elementos naturais que tem no lugar onde vocês vivem. Se vocês moram num pátio, tem uma árvore, tem um relevo dentro do pátio, enfim, vocês podem colocar isso como elementos naturais. Agora, se tem uma horta ou se tem um pequeno jardim ali com flores que os pais, avós de vocês plantaram, então são elementos culturais, porque foram produzidos por ação humana. A casa, a própria casa, né, a construção da casa, o que vocês têm na casa, também são elementos culturais. Então, é isso que vocês têm que identificar aqui na letra C. Dando sequência, vamos ver as atividades do segundo bloco lá que eu passei para vocês de estudos compensatórios, que foi do iniciozinho de abril, tá? Então, na sequência aí do caderno de vocês, espero que vocês tenham colocado essas questões. Se não, dá um pause aí, acha onde é que está no caderno para a gente fazer a correção. Se ainda não fez, dá um pause, faz primeiro, né? Para não pegar só as respostas, tem que pensar um pouquinho antes de responder, certo? Aqui a gente tem algumas imagens para a gente observar e do lado algumas questões para responder. Essa primeira imagem tem uma pergunta aqui do lado. Essa paisagem é natural ou ela é humanizada? A gente tem que marcar que ela é uma paisagem humanizada, ou seja, ela tem elementos culturais. E aqui pede para vocês destacarem quais são os aspectos naturais da paisagem. Nós temos aqui um rio ou um lago, como a gente não vê ele inteiro, não dá para identificar o que é, né? Mas, enfim, as águas, a vegetação, as árvores, isso representa elementos naturais da paisagem. E quais os aspectos culturais? Tem a construção de casas, tem ali no fundo também tem uma igreja, tem o próprio muro que foi construído aqui ao redor desse lago, desse rio, né, para impedir que ele avançasse pela cidade. Então, esses são os aspectos culturais. Na segunda imagem, a mesma coisa. Essa também é uma imagem, é uma paisagem humanizada, porque ela tem a ação do ser humano. Quais os aspectos naturais? De novo, a vegetação, né, que aparece aqui, e os rios ou lagos que aparecem na imagem. E os aspectos culturais, os prédios, as praças, né, porque as praças não estavam prontas na natureza, né, elas foram feitas pelo ser humano. A ponte que passa aqui também. Então, tem diversos elementos aqui que são culturais. E é isso que você tem que colocar aqui nessa resposta. Na número 2, vocês tinham que colocar verdadeiro ou falso. Então, marcar aqui V ou F. Cada sociedade humana produz sua história enquanto faz aparecer seu espaço geográfico. Tá certo, verdadeiro. Na letra B, a paisagem mostra a história da população que ali vive. Verdadeiro, porque a população é que vai construindo essa paisagem. Letra C, chegamos a um ponto em que a paisagem humanizada não pode mais ser mudada. Falso, né? Porque se ela foi feita pelo ser humano, o ser humano pode mudá-la quando achar que é necessário, perceber que é necessário. Letra D, só podemos chamar de paisagem aquilo que podemos ver. Sim, porque verdadeiro, porque o conceito de paisagem é tudo aquilo que vemos em determinado lugar, em determinado momento. E na letra E, o ser humano utiliza a natureza, transformando e modelando novas paisagens. Também é verdadeiro. Depois, na número 3, é para relacionar as colunas. E aí, então, você tem que colocar aqui a letra correspondente. É a paisagem que existe quase sem alterações provocadas pelo homem. Nesse caso, a gente está falando de paisagem natural. Então, aqui é letra B. O segundo, engloba os elementos da natureza e também os elementos artificiais feitos pelo homem. Aqui, então, a gente tem a letra D, espaço geográfico, porque o espaço geográfico pega todos os elementos presentes numa paisagem. Depois o terceiro, grupo de pessoas que vivem no mesmo lugar de acordo com as mesmas leis e regras de sobrevivência, a gente chama isso de sociedades, letra A. E o último é a paisagem que passa a existir após a interferência humana, paisagem humanizada, que também nós chamamos de paisagem cultural. Então a sequência correta aqui é B de bola, D de dado,
A de Argentina e C de Chile. Essa, então, é a ordem correta. Na segunda atividade, vocês tinham que enumerar as colunas, então enumerar a segunda coluna conforme a primeira, dizendo se isso representava uma paisagem natural ou uma paisagem cultural. Vamos lá. Um parque ambiental criado no espaço urbano de uma cidade. Se foi criado, então foi uma criação humana, então é 2, paisagem cultural. Aqui, reserva ambiental em área rural. Se é uma reserva ambiental, está preservando o meio ambiente. Se é uma preservação, a natureza vai se manter como ela já existia. Então, aqui é uma paisagem natural. Então, aqui é número 1. Hotel fazenda reservado para o turismo. Se é um hotel, já passou por alterações do ser humano, né? O ser humano já mexeu nessa paisagem. Então, é 2, paisagem cultural. A floresta equatorial não ocupada pelo homem. Se o ser humano não ocupou, não mexeu nessa paisagem, então é número 1, paisagem natural. A rua de uma cidade industrializada, como por exemplo a cidade de Canoas, é uma paisagem cultural, então aqui é número 2. Área do espaço urbano dedicada à promoção de práticas culturais, como por exemplo uma praça, um parque, um espaço para shows, enfim, é uma paisagem cultural, porque ela foi transformada pelo ser humano. Aqui na atividade 3, vocês tinham que assistir a esse vídeo aqui no YouTube, né, que mostrava lá a transformação de uma paisagem da praça e dos seus arredores. Era só vocês indicarem lá quais foram as transformações que iam aparecendo ao longo do vídeo, certo? E por fim, a última atividade, a gente tem aqui essas duas imagens e vocês tinham que responder as perguntas ali embaixo. Então, letra A. As ilustrações representam uma paisagem geográfica ou um espaço natural? A resposta é uma paisagem geográfica, né, porque ela já passou pelas alterações feitas pelo ser humano. E a letra B. A ponte representa uma mudança ou uma permanência na paisagem? Como ela aparece nas duas imagens, a gente pode dizer então que é uma permanência, porque ela permaneceu nessa paisagem. Na número 10, a frase diz assim: tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. Não apenas formada de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons, porque é tudo aquilo que nós vemos em determinado momento. Então, o que a proposta da questão pede a vocês é que vocês soltassem a imaginação, visualizassem uma paisagem e depois apontassem, né, descrevessem as cores, os sons, os odores, os cheiros, os movimentos e os volumes que existiam nessa paisagem que vocês imaginaram. E por fim, desenhassem essa paisagem. E a última questão fazia a proposta de tirar uma foto, né, de uma paisagem geográfica. Como a gente está num período de isolamento, então a gente não deve sair sem necessidade, eu pedi a vocês aqui que não precisassem sair na rua, mas que usassem uma foto que vocês tivessem no celular de vocês, que aparecesse o bairro, ou no celular dos pais de vocês, de algum familiar, ou, se não tivesse nenhuma foto, buscasse no Google Maps, que lá vocês podem, né, visualizar o bairro, a cidade. Então, lá que vocês pudessem pegar uma imagem do bairro Niterói. E aí, a partir dessa imagem, então aqui a resposta vai ser muito pessoal, de acordo com cada foto, vocês iam descrever quais os elementos naturais, que já estavam prontos na natureza, que aparecem nessa paisagem, e quais os elementos culturais, aqueles que foram feitos pela ação humana. E a outra pergunta é: qual o papel histórico e geográfico de uma fotografia? Vamos pensar um pouquinho. O papel histórico essa foto sempre mostra um pouquinho da história, né? Se essa imagem ficar gravada no celular de vocês ou de um familiar de vocês e esse mesmo aparelho for pego daqui 20, 30 anos, ele vai mostrar como essa imagem do bairro era em 2020. Então, ela tem um papel histórico, né? As fotos guardam histórias, por isso que a gente tem fotos do passado. E o papel geográfico é porque a natureza sofre essas alterações. Então, geograficamente, a gente vai percebendo também o que muda, né, nas paisagens naturais e nas paisagens humanizadas. Eu espero que tenha ficado fácil de entender, então, essas questões que eu passei ali no primeiro e no segundo bloco. Caso tenha ficado alguma dúvida, chama lá
podem me chamar no perfil Sor Guilherme Fraga no Facebook, que aí eu tiro as dúvidas de vocês, certo?